Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vamos acompanhar juntos. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ler um texto bíblico. Quem recebe essa palavra? É boa a palavra? Sim ou não? Boa palavra. Olhos não viram ainda aquilo que você vai viver. Ouvidos não escutaram. Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Cara, tem umas coisas que nós cristãos, nós somos muito incrédulos. Jesus vira para a sua amiga Marta e ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, mas para você ver a glória de Deus, você precisa crer. E nós não cremos. A gente ouve, diz amém, dá glória, e continua não crendo, e por não crer, não ver milagres. Quando eu me converti, até alguns anos atrás, porque Deus me escolheu, Senhor, me escolheu para pastor em 2014. Então assim, mas eu cheguei na igreja em 2004. Então de 2004 a 2014, eu ouvia essas palavras e muitas vezes pareciam banais. Quando um pastor apontava o dedo para mim, por exemplo, e dizia: Melqui, olhos não viram o que você vai viver. Eu dizia: tá de graça, mano. Melqui, ouvidos não ouviram o que vão falar sobre o Deus que está na sua vida. Eu dizia: tá de graça, morena. Palavra genérica. Eu sempre cético, sempre um pé atrás. Emparelheiros. Isso que você está vendo aqui hoje nunca havia acontecido. São quase 200 anos de parelheiros, 194 anos, se eu não me engano. Nunca tinha acontecido isso. Durante quase 200 de anos, a tradição era que os cultos na semana são cultos vazios. Essa é a tradição. Porque dia de semana a gente não consegue chegar a tempo. Dia de semana a gente está cansado. E Deus disse a mim um dia: olhos não viram, ouvidos não ouviram, Melqui, o que Deus tem preparado para você e para aqueles que se unirem a você. Talvez, se nós contássemos para alguém, chegar no céu e falar: olha, você não vai acreditar, tem uma igreja lá que durante a semana as pessoas estão com sede de Deus, elas estão indo buscar Deus. Alguém no céu iria dizer: rapaz, nunca vi. Pois é, olhos não tinham visto ainda isso, e nem viram ainda. Os nossos olhos não conseguem enxergar, a nossa mente não consegue compreender o que Deus ainda quer fazer por meio de cada um de nós. E como Deus será glorificado, porque isso glorifica o nome do Senhor. Isso não glorifica a vida de um pastor, isso não glorifica a vida dos membros. Não, isso glorifica ao Senhor. É o Senhor que é glorificado por isso. Então quando você ouvir um texto bíblico
que exige um pouco de fé, faça a sua parte, creia. Diga, eu creio, é possível. Abrace, pega aquela palavra para você, tome posse dela e fala, eu viverei isso. Se a pessoa do meu lado não tem fé para viver, eu vou viver, aleluia. Satanás estava tentando endurecer o seu coração nos últimos dias. Satanás tem tentado endurecer o coração de muita gente para não visualizar aquilo que Deus tem. Mas deixa eu dizer a você, nesta noite as mentiras do diabo irão ser pisoteadas pela palavra do Espírito Santo. Você vai começar a crer, praticar a palavra e viver o que a palavra diz. Se você recebe isso, glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Quer mais? Tá gostoso, não tá não? Tá melzinho. Vamos adoçar um pouquinho. Hoje o maná tem chantilly. Guerreiro chantiludo. Hoje a palavra é maná com chantilly e morango, pincelada com mel. O pessoal está até achando estranho. Olha que coisa linda. Deuteronômio 28, Gabriel, do versículo 3 ao versículo 8. Já começa a receber aí, que é para sua vida, mano. A palavra de Deus é para sua vida, guerreiro. Que é isso, pastor? Aí, ó. Benditos serão vocês na cidade. Amém. Benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, ou seja, o seu filho, seus filhos, a sua família. Bendito será o fruto dos seus animais, ou seja, a produção dos seus animais, ou seja, no nosso contexto hoje, o seu salário. Bendito será aquilo que chega às suas mãos, como suas colheitas. Benditos serão os seus investimentos. Aí, ó, as crias das suas vacas e ovelhas. Come on. Bendito será o cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira. Está falando sobre a sua refeição, sobre o alimento na sua casa. Bendito será. Que lindo. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor, agora neguinho pula e já dá o... Fez figurinha do pastor, já sabe, né? Inferno. Tem uns capeta que fica só esperando, mano. Vigia. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Aleluia! O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo o que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Eu não perderia essa. Eu recebo. Aleluia. E isso é isso é para. Quem pode dizer aleluia?
Quem não sabe o que significa aleluia? Aleluia significa louvor a quem é digno. O texto está dizendo, o primeiro texto disse que nós vamos ser surpreendidos por Deus, por coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nenhum coração humano premeditou a respeito. É isso que a Bíblia diz, sim ou não? O outro texto disse que Deus nos abençoou em todas as áreas. Quando Ele diz: você será bendito, a sua casa será bendita, suas finanças serão benditas, seu trabalho será bendito, sua família será bendita, sua mesa será bendita, sua geladeira será bendita. Ou seja, bendita significa também abençoada. Tudo que você tiver vai ser abençoado. E eu disse que essa palavra é para. Peraí, só um minutinho. Não é para todos? Não brinca. Não, só está de graça comigo. Mas eu acabei de falar com todo mundo aqui, nós falamos aqui que é para todos, e agora o senhor vem falar que não é? Ah, tá. Tá bom. Pessoal, houve um equívoco. Pastor também erra. Se você achava que pastor não errava, acabei de ser aqui surpreendido mais uma vez. Houve um equívoco. E ele mandou ler tudo de novo. Então, tudo de novo. Não, tudo de novo, é desde o primeiro versículo lá. Vamos lá. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para... Não é para todos? Mas não era para todos? E a gente leu errado. Tá vendo como que é fácil um pastor lubridiar as ovelhas? É só ler a palavra do jeito que ele quer e focar onde ele quer. Ou seja, eu leio as letras maiores, mas as minutas eu falo em línguas na hora. Sabe aquelas pessoas que não sabem cantar a letra da música? Elas pedem oportunidade, e na hora de cantar ela esquece a letra e elas soltam labaias, e faz de conta que estão falando em língua, mas na verdade ela esqueceu a música. Muitos homens de Deus têm feito isso. O problema da palavra de Deus é que nós precisamos lê-la com muita cautela e com muito cuidado, para não falar besteira e não dizer o que Deus não disse. Deus não disse que essa promessa era para todos. Ele está dizendo que tudo isso está preparado para um tipo de pessoa. Que pessoa é essa? Aquela que ama a Deus. Você está todo escangaiado, fazendo o que Deus não quer, praticando o que Deus abomina, apoiando o que Deus não apoia, falando amém para aquilo que Deus não disse amém, e achando que vai viver a palavra de Deus. Coloca para mim Deuteronômio agora. Só que não pode começar do 3, segundo o Espírito Santo. Precisa começar do versículo 1. E agora nós vamos ter um problema aqui. Nós temos um problemão.
E isso explica talvez o porquê que a gente vem para a igreja, levanta a mão, recebe profecia, recebe palavra, lê versículos lindos, e a gente estufa o peito e diz: eu recebo. E a gente sai daqui, ó, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Comigo, toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, por todo lado. Já cantou, não já? Qual que é o tema de hoje, Gabriel? O problema do si. Essa foto era uma foto real. Nós estávamos em um lugar chamado Pico do Agudo, fica em Santo Antônio dos Pinhais. E se nós não tivéssemos entrado no carro e dirigido até lá, nós não veríamos esse pôr do sol. Se nós tivéssemos chegado lá embaixo no pico, é 2.000 metros de altura para subir. Se nós tivéssemos chegado lá embaixo, dá para subir de carro, tá? Fica tranquilo. Sedentários aí, tranquilo, dá para chegar de carro, até lá em cima. Se nós não tivéssemos encarado a viagem para subir aquela montanha, nós não teríamos visto esse pôr do sol. Se na hora desse pôr do sol nós estivéssemos olhando para o outro lado, nós também não teríamos visto esse pôr do sol. E esse é o problema da palavra de Deus. A gente não observa o si. Olha o texto de Deuteronômio 28, por gentileza. Olha o que está escrito. Ele começa dizendo: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações. Mas preste bem atenção, é muito fácil chegar aqui e pregar: a Bíblia está dizendo, Deus está falando que o Senhor vai exaltar você sobre todas as nações, e a gente vai dizer amém. Mas tem um problema. Qual o problema? O si. Você vai ser abençoado por Deus, sim. Você pode ser muito honrado pelo Senhor na sua vida física, emocional, espiritual, mas não sem observar o si. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de praticar, é isso que ele está dizendo. Guardar é no sentido de prática, no sentido de não se apartar, no sentido de ouvir, entender e fazer. Aí você vai começar a experimentar coisas de Deus. Let's go, my friend, please. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Olha o si de novo. Sabe qual é o nosso problema? A gente só ouve, a gente não pratica, e a gente reclama: por que Deus não está fazendo? Você tem que ser muito louco mesmo para querer acreditar que Deus vai burlar as suas regras pré-estabelecidas antes da fundação do mundo. Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é santo, e isso não irá mudar. Então, se Deus falar para você fazer algo e você não fazer, irmão, olha o si de novo. Se Deus mandar fazer e você não fazer, deu ruim. Deu ruim. Menos com mais dá menos.
dá menos. Deus falou, é mais. Você não fez, é menos. Menos com mais dá quanto? Menos. Tem muita gente esperando Deus agir, enquanto elas não estão agindo. Tem muita gente deixando de obedecer ao Senhor e falando, não, Deus vai me abençoar, desculpe-me. Sorry, não vai. Não vai. Olha só, depois se vocês ouvirem, aí sim vai acontecer o milagre. Me lembro de uma história de uma mulher que preencheu um cupom de supermercado valendo um carro, num sorteio de um carro. Ligaram para essa mulher e disseram, Maria, sim, sou eu. Olha, eu estou muito feliz de comunicar à senhora que a senhora acaba de ganhar um carro no sorteio do supermercado X. Não brinca, é sério? Não, é, não, sim, não, sim, então é não, sim. A senhora pode comparecer aqui trazendo o cupom? E se eu não achar o cupom? Se não tiver o cupom, nós vamos sortear o carro novamente, porque no regulamento está lá, precisa ter em mãos o cupom, o canhoto, a sua via. E ela não tinha. Ou seja, ela ganhou, estava lá, era dela, mas tinha uma condicional, ela precisava ter o cupom. Quantas pessoas, quando eu era do mundo, eu ouvia, quando eu era do mundo, tá bom, irmão? Quando eu era do mundo, eu ouvia, esse mês a sorte está para os de câncer. Esse mês os que estão de viado não, como é que é o nome daquele outro lá? Capricórnio. Tá quase a mesma coisa, só tem a mistura de cabra com corno. Capricórnio. Do latim melquiano. Esse mês é dos capricornianos. Esse mês é pro escorpião. Só para vocês saberem, tá bom? Só para vocês saberem. Isso não é de Deus, tá? Para você que fica essas conversinhas aí, eu sou de gêmeos, você é do capeta. Tá bom? Porque isso aí não é de Deus não, tá? E o que fazem, sabe aquele negócio lá que você lê na revistinha, lá no jornal, aquele pedacinho lá? Deixa eu ver aqui que tá falando pro meu signo hoje. Sabe o que é isso aí? Isso aí se chama adivinhação. Isso é feitiçaria. Ou seja, quando você consulta, escute-me, quando você consulta um jornal ou uma revista para ver o seu signo, é a mesma coisa de você estar indo diante de uma feiticeira ou de um feiticeiro para consultar o destino do seu dia. Só Deus sabe o que vai ser o seu dia. E vou dizer mais, você também sabe como vai ser o seu dia. Se você obedecer os estatutos e mandamentos do Senhor, o seu dia será uma bênção. Você não precisa consultar feiticeiros para saber como será o seu dia. Analise as suas atitudes diante do Senhor e você vai saber como será o seu dia, como será o seu mês, como será o seu ano, como será a sua vida. Então, se é crente, pare com isso, porque isso não agrada a Deus. Até hoje você estava na ignorância, mas hoje eu estou abrindo os seus olhos. Deus não estabeleceu adivinhos para os nossos dias. A palavra é a bússola para os nossos dias. A palavra é a luz para o nosso caminho. Eu peguei aqui aqueles que estavam consultando feitiçaria no mundo espiritual da maldade. Mas não posso também deixar de pegar aqueles que consultam feitiçaria dentro da igreja. Hoje a Carla me perguntou sobre caixinha de promessa. Ela falou: pastor, eu respondi, mas eu não tenho certeza se é isso mesmo, então eu vou responder agora para todo mundo.
ficar tirando versículos na caixinha de promessa, de certa forma também é uma tentativa de adivinhação. Aí deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje aqui. Não, você não precisa ficar tirando na caixinha de promessa. É só você andar na vontade do Senhor. É só você andar conforme os preceitos do Senhor, que o Senhor vai abençoar você. Aquilo ali é a mesma coisa. Estão fazendo a mesma coisa daqueles que consultam os signos. Deixa eu ver aqui o que Deus diz para mim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Não, esse não. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não, esse também não. O Senhor esmagará debaixo dos vossos pés a cabeça. Aleluia! Aí já posta. Agora sim, chegou. Isso é adivinhação. Isso você tá fazendo da palavra de Deus um objeto de feitiçaria. Crente, aqui, na ignorância. Escutem-me. Na ignorância, ou misturado ignorância com desespero, você pegou a Bíblia um dia e fez assim, ó. Ai, Senhor, pelo amor de Deus, fala comigo. Pá. Isso é consultar. Isso é consulta. Aí deixa eu ver aqui que Deus fala para mim aqui. Por que não? Por que não ajoelhar, dobrar o seu joelho diante do Senhor, fazer uma oração sincera diante de Deus e falar para Ele: Senhor, eu estou disposto a te obedecer nesse dia para viver aquilo que tu tens para mim. Por que não? Mas é mais fácil você ficar pegando um trecho, né? Aí, escute, a irmã Gesalva. Olha, se tem alguma Gesalva aqui, aí é sacanagem. Eu inventei um nome aqui. Irmã Gesalva tinha uma vizinha chamada Tribulosa. A irmã Tribulosa ouvia funk de palavrão alto. A irmã Tribulosa falava palavrão. Ela dizia que era crente, mas ela falava palavrão. A irmã Tribulosa ficava o dia todo sentado num banquinho na rua, vendo as pessoas passarem para falar da vida das pessoas. A irmã Tribulosa jogava fezes dos cachorros no quintal da irmã Gesalva. Um dia a irmã Gesalva, desesperada, cansada, estressada, irritada, e tudo enquanto é mais coisa com Ada, a irmã Gesalva pega a Bíblia e ela fala: Senhor, eu não sei mais o que fazer, fala comigo. E ela abre. Irmã Gesalva não morava no Brasil. Irmã Gesalva morava nos Estados Unidos. E a irmã Gesalva abre a Bíblia e diz, o texto diz: e Davi, pegando a espada do Golias, foi em direção a ele e cortou a sua cabeça. No Brasil, não sei se ela ficaria presa, mas nos Estados Unidos, a irmã Gesalva está até hoje dirigindo uma igreja dentro de uma cadeia, prisão perpétua, assassinato. A irmã Gesalva entendeu que ela podia entrar na casa da irmã Tribulosa, ir no faqueiro dela, pegar a própria faca dela e cortar a cabeça dela. Cuidado com que você fica, E outra coisa, e quando você abre aquele texto, abriu, e tá lá, vai se converter, você fala: não é isso não. Se arrependa. Não, próximo. Aí você é malandro. Você sabe que Salmos está mais ou menos no meio da Bíblia. E você sabe que mesmo que você jogar a Bíblia para o alto, para ela cair aberta, a tendência é cair as páginas meio a meio, e meio a meio dá Salmo, e Salmo tem coisa boa. E aí a pergunta é: está lubridiando Deus? Está tentando enganar Deus? Ou está enganando você mesmo, fazendo esse tipo de ação?
crente inteligente. Estão comigo aqui? Estão comigo? Não estou aqui para emocionar vocês. Estou aqui para falar o que é a palavra de Deus e aquilo que Deus tem para as nossas vidas de fato. Mas arranque a ignorância da sua vida e tire a tolice da sua vida, porque isso é só papagaiada de crente. Você que acredita que passar óleo na tua testa vai abençoar você. Durante muitos anos eu vim nessa cultura, desculpe-me, eu vim numa cultura evangélica que as pessoas compravam um carro e levavam para o pastor consagrar. É uma cultura evangélica. Pastor, você pode consagrar a chave do meu carro? E eu fiz isso muitas vezes. Mas eu sempre estava num confronto interior. Por quê? O meu pastor era um homem de Deus, e ele ungia as chaves dos carros das pessoas. Meu pastor era homem de Deus, e ele ungia as casas das pessoas. Meu pastor era homem de Deus, ele ungia o local de trabalho dos irmãos. Mas quando eu ia para a Bíblia, eu lia que o óleo da unção é para consagrar pessoas a Deus, e quando derramado sobre objetos, aqueles objetos imediatamente passavam a pertencer a Deus e somente podiam ser usados para as coisas de Deus. Então isso se chama consagração. A palavra consagração significa separação, ou santificação, que também significa separação. Então quando você pede para eu consagrar o seu carro, você está dizendo: pegue este carro, venda ele e invista em missões. Pastor, você pode consagrar o meu carro? Claro. Cadê o documento também, que eu quero tudo? E de preferência já abre aí para me ver se tem multa. Paga antes. Paga as multas, paga o IPVA, paga o licenciamento, paga tudo. Ou você vai passar uma parte da dívida para Deus? Durante muitos anos, pessoas vieram: consagra a chave da minha casa, consagra. Aí hoje eu fico pensando, quantas casas eu não poderia ter vendido e enviado para missões? Quantos carros não poderiam ter contribuído para igrejas serem construídas na África, no Peru, na Venezuela? Mas é ignorância. E tem muita gente achando que passar o óleo na cabeça, na testa, vai fazer essa pessoa ter uma nova história. Querido, para ter uma nova história tem o si. Quer ter uma nova história? Então, se você obedecer ao Senhor, se você afastar dos seus maus caminhos, se você tiver uma mentalidade que agrada a Deus, se você quiser obedecer ao Senhor, aí você vai ter uma nova história. Não precisa eu melar a sua testa, não. Pastor, você me abençoa? Aí eu te abençoo. Está abençoado em nome de Jesus. Amém. Vai ser abençoado, sabe aonde? Nos quintos dos infernos. É a pura verdade. Ah, mas o pastor passou óleo em mim. Deveria passar óleo de peroba nessa sua cara de pau. Anda no pecado, anda com o diabo. Vai pedir coisa pro diabo, caramba. Qual Deus você serve? Qual Deus você serve? Eu sirvo ao diabo. Então pede bênção pro diabo. Não, eu sirvo ao Senhor. Então anda na presença dele, mostra isso na vida prática, e Deus vai abençoar você. As bênçãos, ela não é para quem quer, é para quem está dentro daquilo que Deus ordenou. Eu quero pedir desculpas a todos os irmãos que eu tirei a sua infância nessa noite.
Você que acreditava em óleo, você que acreditava no Papai Noel, em mula sem cabeça, não existe. Não existe. Se eu tivesse jogado, se eu tivesse estudado, lembra? Quantas pessoas? Ai, se eu tivesse estudado naquela época, bitcoins, quando surgiu, a gente tinha acabado de tomar aquele golpe da Telex Free. Eu também tomei. Perdi 500 conto. 500 reais só. Teve gente que perdeu muito mais. Teve gente que vendeu casa, vendeu fazenda. Tinha acabado de tomar o golpe da Telex Free. A Publica já estava também já puxando no rodo. E aí vem o Bitcoin. Um Bitcoin por, sei lá, na época, 100 reais. E a gente falava assim, não. Um amigo meu falou pra mim, Melk, vamos estudar esse negócio de Bitcoin, cara. Ah, isso em 2008, 2009, 2010, por aí. Vamos estudar esse negócio de Bitcoin. Eu falei, não, rapaz, sai desse negócio aí, isso aí é pirâmide. Isso aí é coisa do capeta. Hoje, um Bitcoin vale 300 e poucos mil reais. Se eu tivesse acreditado, se eu tivesse comprado, se eu estaria rico, se eu tivesse sido fiel a Mariazinha, estaria casado com ela hoje. Se eu tivesse escolhido Paulo, estaria bem hoje. Se eu tivesse entregado a minha vida a Deus naquela época, eu não tinha passado por aquilo. Se, olha o tanto que o se faz diferença na nossa vida. Esse se, por isso que Deus me deu esse tema. O se realmente é um problema, mas é um problema que o Espírito Santo veio aqui hoje para solucionar. A boa notícia é que, aleluia, se você estava andando de forma errada, ou equivocada, ou na ignorância, se hoje Deus abre os seus olhos e diz, meu filho, eu quero abençoar você, se você obedecer os meus mandamentos. Minha filha, eu realmente vou fazer acontecer na sua vida coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, se você me amar. E como nós demonstramos isso? Através de atitudes. Se você conhece alguém que diz que ama a Deus, mas as suas atitudes mostram que ele ama o diabo ou o mundo, logo ele não ama a Deus. E se ele não ama a Deus, aquele versículo não se aplica a ele. Existem duas verdades apenas: se fizer ou se não fizer, se obedecer ou se desobedecer. Deixa eu falar uma coisa aqui para ficar bem claro. Deus funciona da seguinte maneira: ou você acata, ou você desacata. Ou você obedece, ou você desobedece. Ou você respeita, ou você desrespeita. Não existe a coluna do meio com Deus. A coluna do meio existe com Satanás. Em cima do muro, irmão, é só o diabo. Com Deus não existe mais ou menos. Com Deus ou você é ou você não é. O que a Bíblia diz em Apocalipse? Antes você fosse morno. Aliás, antes você fosse frio, né? Porque o morno, eu vomitarei da minha boca. Ou você é quente
ou você é frio. Tanto é que o texto de Apocalipse também vai dizer: aquele que está limpo, limpe-se mais. E o que está sujo, não suja mais não. Não é isso que ele disse. O que está sujo, lambuza, vai para cima, vai com força, não fica com frescura não. Não adianta pegar a fila para o céu, achando que é a fila para o céu, mas está na fila do diabo. Pastor, como é que eu faço para viver aquilo que Deus tem para a minha vida? Bom, repare no si, observe o si, seja um cristão verdadeiro. Mas alguém vai dizer: pastor, mas é tão difícil ser um cristão verdadeiro. Eu acho que é mais difícil passar uma vida toda sem ser abençoado por Deus. Eu acho que mais difícil é viver uma vida toda se enganando, achando que óleo vai mudar a sua história, achando que uma rosa ungida vai restaurar o seu casamento. Agora, as pessoas dizem que é difícil andar com Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta: é fácil então andar com o diabo? Se é difícil andar com Deus, é fácil andar com o diabo? Tá, mas o que você recebe? O que você recebe do diabo? Tristeza, fardos, depressão, porque a ausência de Deus é a ausência de alegria. Na ausência da alegria, a tristeza vem. E quando a tristeza vem somada a demônios, aí você vai ver o que é a desgraceira. É isso que o diabo oferece. Quantas pessoas que não querem entregar as suas vidas a Deus porque tem vícios que não querem abandonar. Mas deixa eu dizer, o que esses vícios trazem de bom para você? Quantas pessoas estão na igreja, ao invés de se entregar totalmente ao Senhor e dizer: eu vou me batizar no próximo batismo, eu vou ser um cristão verdadeiro, eu vou ser um cristão, um discípulo de Jesus, cansei de ser plateia, cansei de ser multidão, vou me batizar, estou abrindo mão dos vícios, estou abrindo mão da minha vida errada, estou abrindo mão das coisas que eu fazia, agora eu vou viver a bênção de Deus. Quantos querem fazer isso, mas não querem abandonar? Por que não se batizam? Porque tem pecados de estimação que não querem largar. Agora deixa eu dizer, o que esses pecados contribuem para a sua vida? O que esses vícios têm feito na sua vida e que tem abençoado você? Toda semana você está aqui na igreja, mas toda semana você vê pornografia, peca com o seu corpo, e isso tem dado alegria para você? Isso tem privado você da presença de Deus? Quantas vezes você chega para orar e ao invés de simplesmente sentir a presença de Deus, você fica 15 minutos falando: me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa? Não seria muito mais prazeroso dizer: obrigado, Senhor, por ter me escolhido, obrigado por ter me dado o privilégio de seguir ao Senhor, para ter essa alegria que eu estou sentindo aqui? Qual que é o resultado do pecado? Tristeza, dor. Qual é o resultado do pecado? A ausência de Deus. Qual é o resultado do pecado? Não sentir o que Deus tem e o que Deus é. Agora, se você sabe que Deus é bom, o diabo é ruim. Se você sabe que Deus é poderoso, mas o diabo é destruidor. Se você sabe que Deus constrói, mas o diabo só destrói. Se você sabe que Deus traz amor, mas o diabo traz ódio, por que não se decide por Deus? Por quê? Por que não experimentar realmente aquilo que Deus tem para a sua vida? Mas não dá para ficar se enganando, porque para cada promessa, escutem-me, eu já estou concluindo, para cada promessa há um sim. Nunca se esqueça disso. Quando você ler uma promessa na Bíblia, todas as vezes que alguém ler um texto bíblico muito bonito, tome cuidado com as letras menores, porque para cada promessa tem uma condição. Para que você venha viver cada promessa em Deus, você vai ter que abrir mão de coisas do diabo. Para você viver uma vida que Deus tem para você, você vai ter que abrir mão de muitos prazeres, que aliás não te trazem nada, apenas são momentâneos.
E eu não estou falando aqui para pessoas que não são crentes. Eu estou falando para todos. Porque tem muito crente se enganando na casa de Deus, não vivendo o que Deus tem, e não vai viver o que Deus tem no céu, na eternidade, porque não tem observado o si. Agora eu concluo de como virar esse jogo, como construir uma nova história. E eu fiz questão de trazer um texto bíblico que inicia também com um si. Ele está em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Olha o si. Olha ele aí. Já começa na cara, já de testa, para não dizer que estava escondido. Para não dizer, nem percebi. Não, já começa com ele. 2 Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos o Israel de Deus, tá? Nós somos o Israel de Deus. Nós fomos enxertados à videira que é Cristo. Então essa palavra é para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha aí, começa pela humilhação. Começa não por ficar bravo com o pastor, começa não por fazer caras e bocas, começa por baixar a bola. Começa por falar assim: mano, Deus está certo. Não é o pastor não, porque o pastor, eu só tô replicando o que está escrito. Na verdade, eu só estou expondo as escrituras a vocês. Eu só estou falando, comentando sobre elas. Eu acredito sim que o Espírito Santo está falando ao coração de cada um, do jeito dele. E eu só aqui, mexendo a boca e emitindo som. A palavra está aí. Então você não tem que concordar ou discordar de mim. Você precisa concordar com a palavra. E a palavra de Deus diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Deixa eu ensinar você como é que ora. É assim, ó, na moralzinha. Presta atenção. Você já viu quando a gente, não sei aqui, alguém aqui que já carregou água em balde? Quem é que já carregou água em balde? É muito complicado, não é verdade? Porque você vai mexendo na água ali, mexendo. E aí você precisa parar. E demora um pouquinho para ela se acalmar de novo, não é assim? Assim somos nós. A gente quer orar de uma forma muito louca. A gente chega da rua, do trabalho, assim ó, vou orar. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai, ai que raiva, Jesus. Não é assim. Começa por acalmar a água. Começa por acalmar o seu coração. Se humilhar. Aqui ó. Espera. Respira. Quando você for orar, respira. Ó. Acalmou? Tá calminha agora, tá? Agora eu tô. Aí você começa a falar com Deus na moralzinha. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. E fala tudo para Ele. Senhor, o Senhor sabe que eu sou assim. O Senhor sabe que eu fiz isso hoje, isso. Você sabe, o Senhor se lembra aquela hora que eu pequei daquele jeito, mas eu pedi perdão já. Nesse nível, assim. E ali você reconhece que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Ali você reconhece o poder dEle sobre você. Ali você recebe e aceita o perdão dEle. Ali você pede cura, libertação, restauração.
Ali você se dobra, ali você se enxerga como um pecador de fato. E agora você começa a entender como que um Deus tão grande pode simplesmente parar tudo para ouvir a minha oração. E aí você chora. Nessa hora você chora. E quando você chora, aí Deus envia um anjo para enxugar as suas lágrimas. E aí Deus vem no seu coração. Aí Deus faz você sentir Ele. Mas é nesse nível. Por isso que Ele está dizendo: vocês querem viver o que eu tenho para vocês? Olha, se humilhem, baixa a bola, orem, busquem a minha face. Ei, quantos de nós estamos buscando as mãos? Queremos apenas o que Ele tem para dar. Focamos no que Ele tem e não no que Ele é. Você quer viver o que Deus tem para a sua vida? Não busque o que Ele tem, busque o que Ele é. Porque o que Ele tem é muito pouco perto do que Ele é. Buscar a face do Senhor é querer enxergá-lo pela fé. E você não faz isso de qualquer maneira. Quantas pessoas se dobram diante de Deus, e na hora que Deus está ouvindo elas, Deus começa a gostar. Aí Ele chega mais perto. E aí na hora que Ele chega mais perto, que Ele vai abraçar, você fala: em nome de Jesus, amém. E vai embora. E Deus fala assim: puxa vida, mano, eu ia dar um abraço nela, mas já foi. Fazer o quê? Quando Deus te chamar de madrugada, levanta. De madrugada, quando você acordar do nada, sabe aquela coisa, quando você acorda assim, tipo, caramba, mano, que horas são agora? Aí tá lá 2h59. Meu, sabe o que é isso? É Deus querendo conversar com você na hora que tudo tá calmo. Porque o nosso Deus não é um Deus de barulho. O nosso Deus, por incrível que pareça, por mais que nós gostamos de barulho, porque barulho representa festa, barulho representa empolgação, nosso Deus não é um Deus de barulho. Eu me lembro de um texto bíblico, que quando Deus quer falar com Elias, Elias está na caverna, e de repente veio um vento muito forte, e Elias sai para ver se era Deus, e Deus não estava no vento forte. Daqui a pouco veio um fogaréu, e Deus não estava no meio do fogaréu. Daqui a pouco veio um terremoto, e as montanhas vibravam, mas Deus não estava no terremoto. Mas de repente veio uma brisa suave, soprando. E aí ele disse: e ali estava o Senhor. É num culto como esse que o Espírito Santo está chacoalhando-nos e dizendo: eu quero, mas você quer? Eu quero sim fazer tudo isso aí na sua vida e muito mais, para que o meu nome seja glorificado. Mas você está disposto a observar os sis da minha palavra? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, abandonar, não quero mais, não vou passar por aqui de novo, não vou acessar isso nunca mais, não vou mexer com isso, vou deletar isso, vou parar com isso, isso aqui eu jogo fora hoje, isso aqui não faz mais parte da minha vida. Aí, olha o que vai acontecer. Dos céus eu vou ouvir vocês, eu vou perdoar o seu pecado. Entenda que Deus não está mudando a sua sorte primeiro Ele está trabalhando o seu espírito, a sua alma. Tem gente querendo que Deus faça por fora primeiro. Não, Deus nunca começa por fora, Deus sempre começa por dentro. É de dentro para fora. Por isso que Ele diz: perdoarei os seus pecados. Vocês vão se lembrar daquele homem paralítico que foi descido dentro de uma casa pelo telhado. Aquele homem estava paralítico, e a primeira coisa que Jesus diz àquele homem não é: seja curado, não.
Ele olha para aquele homem paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que impede-nos de viver as bênçãos de Deus? O pecado. Por isso que Ele quer nos perdoar. Ah, pastor, você não sabe, pastor, os pecados que eu cometi, eu acho que Deus nunca vai me perdoar. Ei, isso é mentira do diabo, sabe por quê? Porque a palavra diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não existe um pecado sequer que não possa ser perdoado por Deus. Agora, eu ouvirei você, depois que você se humilhar, que você orar, que você abandonar os seus maus caminhos, eu vou perdoar você. E depois disso, eu vou curar a sua terra. Uau, você não tem noção do que é curar a terra. Ele está dizendo assim: olha, todas as áreas da sua vida, a começar por dentro, até as que as pessoas conseguem enxergar, todas elas serão abençoadas. Agora sim, depois disso, eu posso agora voltar para Deuteronômio 28, a partir do versículo 3, e começar a dizer a você tudo o que Deus vai fazer na sua vida, porque agora você entendeu como fazer para cumprir o sim de Deus e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Pare de acreditar em mandingas, pare de acreditar em tradições religiosas, pare de se apegar ao que os homens estão falando e que agrada aos seus ouvidos. Comece a observar a palavra de Deus. Entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Esteja disposto a andar neste caminho. E é certo que todas as bênçãos alcançarão você. O texto disse exatamente essa palavra: e todas estas bênçãos vos alcançarão. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: não precisa fazer campanha para receber bênção. Não precisa correr atrás de bênção. Não precisa correr atrás de profeta. Não precisa correr atrás de pastor. Não precisa correr atrás de pessoas. Não precisa agradar pessoas. Você somente obedece a palavra de Deus. Você somente faz um compromisso em servir ao Senhor de verdade. Você dá tchau pro diabo. Você dá tchau pros demônios. Você dá tchau pra sua antiga vida. Você dá tchau até mesmo para as pessoas que não querem acompanhar você. Mas você sabe por que você está fazendo isso. Você sabe que um dia elas irão olhar e vão dizer: ele escolheu Deus, eu quero isso também. Mas comece não amanhã, comece hoje, porque é a partir de hoje que as bênçãos de Deus começarão a alcançar você por todos os lados. Se você recebe essa palavra do Espírito Santo, glorifique o nome do Senhor. Uau! Que bom que você chegou até aqui. Que bom que você assistiu essa palavra. E eu espero que ela tenha sido útil ao seu coração. Eu vou pedir a você, por gentileza, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se ainda não deixou aquele like, deixe, porque vai ser útil para outras pessoas. E também compartilhar esta palavra e as outras opções que nós vamos deixar ao lado aqui para você. Que Deus te abençoe muito. Obrigado. Gratidão. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.